E a repórter Luciana Verdolim acompanhou a sexta-feira do presidente Jair Bolsonaro. Ele confirmou que deve comparecer à Cúpula das Américas nos Estados Unidos e também voltou a falar do ministro Alexandre de Moraes. Confira. Olha, o presidente Jair Bolsonaro voltou a confirmar a participação na Cúpula das Américas agora no início de junho. Ele disse que essa será uma boa oportunidade de incrementar as relações entre os dois países, Brasil e Estados Unidos, que ficaram meio estremecidas depois da derrota de Donald Trump. Vou estar na Cúpula das Américas depois de conversar com o enviado especial do presidente Joe Biden. Como seria o tratamento dispensado ao chefe de Estado de um dos países mais importantes do mundo, que é o Brasil? Não iria jamais lá para ser moldura de uma fotografia? Tem uma audiência bilateral de pelo menos 30 minutos com ele? Tive 3 horas com o Putin. A resposta foi sim. Então iremos falar a posição do Brasil, falar do que havia tratado com o presidente Donald Trump, enquanto ele era presidente, para continuarmos essa política. É para o bem dos nossos povos. Disse-lhe mais: eu sou um chefe de Estado, com toda certeza, dos últimos que tiver no Brasil, que mais respeita e admira o povo americano. Não podemos continuar dessa maneira. Mais uma vez, o presidente defendeu a necessidade da liberdade das redes sociais, que tanto incomodam, de acordo com Jair Bolsonaro, alguns supremáveis. Ainda nas palavras do presidente, não seríamos mais imbecis. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Não pude ver um cidadão ser condenado a 9 anos de cadeia, a começar no regime fechado, ter o mandato cassado, tornar-se inelegível e ser multado por ter se expressado. Não interessa o que ele falou. Exerci o meu poder dentro das 4 linhas, até para dar exemplo ao Supremo Tribunal Federal, assinando a graça. Nós devemos respeitar os outros poderes, nunca temer. Ele ainda lembrou que daqui a 2 semanas o Supremo Tribunal Federal deverá retomar o julgamento do chamado marco temporal para a demarcação de áreas indígenas. Hoje, as etnias têm direito à terra ocupada em 88, quando foi promulgada a Constituição. Se a regra mudar, eles vão poder reivindicar terras que teriam sido ocupadas depois. Acabou nossa economia, acabou a nossa segurança alimentar. E agora diz o presidente da República aqui: não é ameaça, é uma realidade. Só me sobra uma alternativa: pegar as chaves da presidência, ou melhor, 2 alternativas: pegar as chaves da presidência, me dirigir ao presidente do Supremo Tribunal Federal e falar: olha, administra o Brasil. Ou a outra alternativa: não vou cumprir. A demarcação de todas as áreas indígenas reclamadas significaria, segundo o presidente, um prejuízo para a nossa produção agrícola, uma vez que avançaria em áreas que tradicionalmente são utilizadas para a produção no país. De Brasília, Luciana Verdolim. Obrigado, Luciana. Seguindo em Brasília, queremos te ouvir, Zé, sobre essa viagem do presidente Bolsonaro. Muita expectativa em torno, e agora imagino que aí em Brasília estejam intensos os preparativos, né, para esse encontro que, dá para dizer, né, histórico entre o presidente Bolsonaro e o presidente americano Joe Biden. Vai ser o primeiro entre eles desde a mudança de governo lá nos Estados Unidos, Zé. E a forma também, né? O presidente foi convidado de uma maneira especial, houve insistência para que o presidente fosse, né? Num determinado momento o governo não tinha certeza da presença do presidente, mas o presidente norte-americano Joe Biden disse que era necessária a presença do presidente Bolsonaro. Isso aí é um debate que a oposição achava que a relação Brasil-Estados Unidos era uma relação pessoal do presidente Jair Bolsonaro com Donald Trump. Isso não é verdade, não é uma relação pessoal, é uma relação de países.
uma relação estreita e antiga demais, a relação Brasil-Estados Unidos. E o presidente Jair Bolsonaro, é claro, falou que preferia a eleição do Donald Trump. Vários presidentes pelo mundo inteiro falaram das suas preferências, mas não houve interferência e nem tentativa de interferência na eleição norte-americana. Esta é a realidade. Então, o Brasil vai de uma maneira soberana e chega exatamente valorizado. Antes desse convite oficial, eu tive acesso a informações de que os norte-americanos fizeram pleitos ao Brasil muito insistentes em 2 temas. Primeiro, o aumento de plantio no Brasil, o aumento da produção de alimentos nos Estados Unidos, que é um concorrente nosso no mercado externo nesta área agropecuária. E também o aumento em 34% na produção de petróleo e de gás, na área de produção de energia. E tudo isso em virtude da possibilidade de problemas futuros. Há uma indicação de que, com a guerra e do lockdown, houve redução da produção de alimentos e no mundo inteiro, menos aqui no Brasil, o setor agropecuário trabalhou por aqui. Então, os Estados Unidos querem sim a presença do Brasil lá e uma aproximação. Isso é uma estratégia deles. Sobre os imbecis, o presidente fala com toda certeza e categoria de que nós não somos imbecis. As redes sociais criticadas por ministros do Supremo, elas não existem. As redes sociais não existem sozinhas, não existem sem pessoas. Então, as redes sociais são pessoas, somos nós, somos os brasileiros. Esses são os que usam as redes sociais. Elas sozinhas, elas são neutras, elas sozinhas não existem. E sobre as chaves, nesse caso temporal, o presidente, já em outras oportunidades, falou em não obedecer, ou seja, não entregar uma parte grande do Brasil para novas demarcações. As demarcações já foram feitas, né? Até 88, quando a Constituição foi promulgada. Então, entregar as chaves é quase o que o Rio de Janeiro está tentando falar sobre segurança, né? Falta o Rio entregar as chaves ao Supremo para cuidar da segurança no Rio de Janeiro.